A temática central é a escravidão e os seus significados da liberdade para os trabalhadores negros escravizados envolvidos na insurreição do Queimado. Tem-se estabelecido como recorte temporal o período que vai de 1845 a 1850. Tal recorte se justifica por ser 1845 o ano do início da construção da igreja, palco da insurreição, em homenagem a São José, na então freguesia do Queimado, sob a supervisão do missionário caputino Frei Gregório Maria de Bené, e, em 1850, seu ano em que os principais líderes da insurreição foram condenados e sentenciados à morte. Com as bênçãos de nossos ancestrais, começa agora mais um Palavra Negra Entrevista. Hoje recebendo Lavínia Cardoso, historiadora e autora do livro Revolta do Queimado, Negritude, Política e Liberdade no Espírito Santo. Obrigado, Lavínia. Tudo bom, Adriano? Tudo bem? Tudo bem, querido. Agradecemos demais sua presença aqui, é uma honra. Obrigada. Eu que me sinto honrada de estar aqui participando desse programa, né, dessa websérie que eu já tinha visto de outras edições, e estou muito feliz de estar aqui. Então vamos bater um papo sobre o seu livro e de um tema muito importante aqui para o nosso estado. Como foi a ideia de sua pesquisa, né? Porque o livro é um recorte, né, de sua dissertação de mestrado. Isso. Então como foi esse processo de pesquisa? Na verdade, esse livro ele é resultado de uma jornada de pesquisa minha que começa na graduação, né? E aí eu até estava aqui, antes da gente começar, mexendo no livro do professor Kleber, e o professor Kleber Maciel foi a pessoa que me apresentou a Revolta de Queimado. Eu fui bolsista de iniciação científica dele no projeto de Candomblé e Umbanda, né, um projeto que foi feito por mim, por ele e Sueli Carvalho, né, eles dois em memória, né, já não estão mais aqui, já partiram, já estão no Orum. O professor Kleber Maciel morreu precocemente, né, em 1994, se não me engano. E Sueli tem acho que uns 10 anos que ela faleceu, 10 anos, se não me engano, acho que foi 2012. Enfim, e aí naquela época a gente tinha um grupo, uma espécie de um coletivo, chamava o Grupo Raça. Participávamos eu, Sueli Bispo, Sueli Carvalho, Sérgio Batista. Sueli Bispo me falou desse grupo. Exatamente. Eu tomei um susto, falei, como assim? E aí a gente ficava ali no Centro Acadêmico de História, conversando, e Queimado era algo como se fosse... Sabe aquela coisa quando a gente pensa em África? A gente pensava assim, de Queimado. E existia o livro do Afonso Cláudio, né? Que é o livro que que na minha dissertação se transforma em fonte primária, minha principal fonte de consulta, de pesquisa. Sim. E alguns livros de literatura, né? Professor Luiz Guilherme Santos Neves, enfim. Mas a gente falava muito de Queimado, né? Porque quando se falava de Palmares, Kleber falava, mas temos Queimado. Kleber sempre falava de Queimado. Quando se falava de Zumbi dos Palmares, Kleber falava, temos Elisiário, temos Chico Prego. E o Kleber era essa referência, né, de negritude. Bom, a minha construção, né, o meu tornar-se negra se deu a partir do professor Kleber. Eu chegando na universidade, um monte de calor em volta dele, e ele recebendo os calouros, e ele ficou perguntando, você vai estudar o quê? Você tem interesse em pesquisar alguma coisa? Aí ele virou para mim, Lavínia, e você? Você tem interesse em pesquisar o quê? Eu queria ser arqueóloga. Eu queria ser arqueóloga, e eu falei, eu quero pesquisar sociedades indígenas. Ele falou, é muito legal isso, mas você é negra, você tem que pesquisar negros.
aquilo me impactou, porque até então, né, lógico, uma criança que cresceu na década de 70 e na década de 80 viveu o racismo de uma forma na escola. Se hoje o racismo é violento, imagina na década de 70 e 80, né? De uma forma muito violenta. E ninguém me dizia por que aquilo acontecia. E no momento que o Kleber me falou aquilo, ele disse quem eu era. Mesmo eu vindo de uma família negra, a democracia, o mito da democracia racial transformou essas famílias, né, em famílias morenas, né? Nós éramos todos morenos, bombons, mas não negros. E quando ele me falou aquilo, eu, assim, nossa, foi. Eu me encontrei comigo. E ali começou a minha jornada de pesquisa. E aí, depois eu fiquei pensando num tema e aí me veio queimado, né? Me veio as conversas no grupo Raça. E eu falei, bom, é um tema interessante. Trabalhar, é a primeira vez que um negro, né, uma negra, uma mulher negra vai escrever sobre queimado, né, uma dissertação, enfim. E aí passei, né, escrevi a dissertação, passei pelo mestrado. Não é fácil estar no mestrado Eu sei. para nós negros, né? Nós temos que estar provando o tempo todo que a gente é capaz, entendeu? Entre todos os atropelos, eu terminei, concluí. E aí, pelo próprio processo de, de não ser. O programa não valorizou a minha dissertação, assim. E eu achava que ela tinha que ir para a gaveta e ficar na gaveta, né? E durante muito tempo ficou. E aí eu fui convidada pelo professor Irineu Forrest, que é professor do programa de pós-graduação da educação, né, da educação do campo. Ele é uma pessoa que trabalha a educação do campo. E aí ele me convidou para apresentar, para fazer uma apresentação para a pós-graduação da educação no campo, uma aula inaugural. E eu apresentei, ele falou, gente, a gente tem que publicar isso. E aí eu já vinha tentando, né, participei de alguns editais, não consegui, eu já vinha tentando publicar, né, há uns 2 anos antes desse convite. E aí ele me fez a proposta e saiu, o livro saiu por uma coleção, que é a coleção Educação Culturas. O livro, ele é um livro que ele não me torna uma escritora. Porque eu acho assim, quando você diz, você é escritora. Eu falo, gente, eu sou escritora. Não é engraçado? É engraçado. Eu sou escritora. E agora eu estou começando um artigo novo que eu vou escrever, vou falar em primeira mão. Primeira mão, hein? Ó. Vou escrever um artigo sobre Lula Rocha com a Ana Paula Rocha. Eu e a Ana Paula Rocha vamos escrever um artigo a convite do professor Oswaldo Oliveira, entendeu? Então a coisa tá. Então, assim, Tá fluindo, né? eu tenho me dedicado bastante e é uma coisa maravilhosa, assim, escrever é uma realização. Como é esse processo criativo? Porque, de certa forma, exige uma certa criatividade, existe Eu ali uma estava falando certa... com a Larissa, né? A Larissa que saiu, que deu entrevista Sim, antes. sim. A Larissa, eu estava falando com ela, ela falou, qual o seu gênero? Eu falei assim, acadêmico. Aí ela falou assim, mas eu falei assim, ela falou, então é. Eu falei, não, o seu é mais difícil, porque o seu é com o coração. Você não é poetisa? Ela falou, sou. Aí eu falei, o seu é com o coração, o meu é com a mente. Aí ela, mas você não coloca coração nisso? Eu falei, coloco, lógico, mas o coração está na motivação, mas a ação ela é mental. Então, é diferente de escrever literatura. Por exemplo, eu estou escrevendo um livro de memórias. Minhas memórias. Estou lá, entendeu? Aí de vez em quando eu vou lá e escrevo alguma coisa.
Mas mesmo assim tem o quê da pesquisadora, porque eu já quero entrevistar uma pessoa que foi noiva do meu padrinho, que eu quero pegar as informações com ela e tal, não sei o que de coisa. Entendeu? É diferente de um literato que senta, eu acho, né? Que senta para escrever um livro. Então, a minha construção, ela é uma construção assim, por exemplo, o artigo que eu escrevi sobre mulheres negras, eu escrevi um artigo sobre o primeiro núcleo de luta de mulheres negras na cidade de Vitória, que fazia parte Miriam Cardoso, Sônia Rodrigues, Vandira, né? Que foram essas três principais que eu entrevistei falando desse centro de luta que se abrigou no MNU-DCR, o antigo MNU, que chamava Movimento Negro Unificado Sim. contra a Discriminação Racial, 1978. Então, eu vou ler sobre o assunto, vou entrevistar, vou selecionar, entendeu? E aí começa a construção, a partir de várias informações, é como se fosse um. Eu penso sempre na minha cabeça, assim, como se ela fosse um grande armário com muitas gavetas e com, né, as gavetas têm informações. E quando eu quero, eu vou lá e abro uma e pego a informação. Entendeu? E uso. Então, na construção da minha escrita, é mais ou menos dessa forma. Sobre Queimados, dentro do que você pesquisou, de documentos que você acessou, o que você pode nos falar de mitos e verdades sobre esse evento que aconteceu? Olha, na verdade, a minha dissertação e o meu livro, né? O meu livro, vou falar do livro, vou falar da dissertação. O meu livro, ele coloca por terra algumas questões que nortearam, né? Eu não gosto dessa palavra, não. Mas vamos lá, nortearam. Que nortearam a questão de Queimado, da revolta de Queimado, em várias obras, que é a questão da promessa do Freire. Sim. Qual é a importância da promessa do Freire? Nenhuma. Não tem importância nenhuma. Porque se o Freire prometeu, então, se ele prometeu, os negros souberam, né, agenciar. Prometeu aqui, só para contextualizar, A carta de alforria. contextualizar aqui toda a nossa audiência aqui, que é nacional e que não sabe, é a construção da igreja. Isso. E o Frei prometeu a carta de alforria. Isso. O que é a revolta do Queimado? A revolta do Queimado é uma promessa, a história gira em torno disso, de que o Frei Gregório de Bene teria prometido aos negros escravizados da região da freguesia de São José do Queimado, Sim. de que, se eles participassem da construção, no dia da inauguração eles teriam a carta de alforria. Certo? Então, sempre gira em torno dessa... o Frei prometeu, o Frei não prometeu. E eu digo que não importa. Porque, na verdade, a revolta, que é o evento que acontece, né, 19 de março, ela é o ponto culminante de um processo. De um processo que eu identifico como uma micropolítica. Eu estou dizendo, olha, esses negros e negras, porque mulheres também participaram, escravizados, dessa região, da freguesia do São José do Queimado, articularam uma política emancipatória. É isso. Sim. Com a promessa ou sem promessa. Houve um agenciamento, uma articulação política, e a igreja foi construída muito rápido, né? E no dia da inauguração eles foram lá cobrar do Frei
né? A carta de alforria, nós construímos a igreja, agora nós queremos a liberdade. E aí ficou, né? O Frei disse que não tinha prometido, inclusive escreveu uma carta dizendo isso, né? O grande problema é para se construir uma narrativa que avance, né, que avançasse na narrativa, por exemplo, do Afonso Cláudio, em termos de fontes primárias, seria o processo criminal, né? Por quê? A rebelião foi, né, a revolta foi sufocada, sim, os negros foram presos, quem não foi morto foi preso, e aí teve um julgamento, certo? O processo sumiu, desapareceu. Então, o que se tem de fonte primária? Toda a documentação que o Afonso Cláudio levantou e que que foi anexado no livro. Todas as edições do livro do Afonso Cláudio, Insurreição do Queimado, trazem essas fontes, que foram as fontes que eu utilizei. O que eu trago de diferente é o olhar. Sim. É o olhar e isso é a análise. Isso, a análise e eu consigo, eu percebo nesse agenciamento, nessa micropolítica, aquilo que eu chamo de síncopa libertária, que são a luta por espaços de liberdade, tempos de liberdade. Aí eu chamo de síncopa libertária. Síncopa é aquele momento no jazz e no samba que tem um improviso. Uhum. Então, numa sociedade onde as regras são fortemente, né, colocadas, e numa sociedade basicamente em que duas relações preponderam, que é a do senhor e a do escravo, então você tem, é óbvio que a gente está aí nos 800, e nos 800 essas relações elas já estão mais tensionadas. Elas estão mais frouxas, você tem um grande número de negros alforriados, você tem um número grande de homens livres. A sociedade ela é mais diversificada do que a sociedade colonial, onde você tem marcadamente o senhor escravo, certo? Mas ainda, né, um negro ou uma negra que está sozinho em algum lugar, ele pode ser inquirido. Cadê seu dono? O que você está fazendo aqui? Ele vai ser inquirido, ele vai ser perguntado, certo? Então, nesse espaço do improviso do cotidiano é que a resistência à escravidão nos 800 acontece. E é nesse espaço que esse agenciamento, que é um agenciamento de um protagonismo, de uma inteligência, de uma sagacidade, sabe? Que o Afonso Cláudio não conseguiu enxergar, né? Inclusive ele chama o Elisiário de pernóstico, né? De um negro prepotente. Ele não fala necessariamente essa palavra, prepotente, né? Porque não é uma palavra, vamos colocar assim, usual do período que o Afonso Cláudio viveu e escreveu. Mas ele coloca o Elisiário como alguém fora do lugar dele, porque qual é o lugar do negro? De cabeça baixa. Sim. O Elisiário não era um negro de cabeça baixa. Então, a forma como o Afonso Cláudio descreve ele é de um negro pernóstico, metido, entendeu? Porque é realmente a cabeça que agencia e que articula e que, né, costura essa política, essa micropolítica. Né? E Chico Prego
É o homem da decisão, né? É o braço forte, né? Na hora em que a coisa não acontece, é que Chico Prego toma a liderança e toma frente da situação. Tanto que ele é decapitado, né? E Elisiário foge. Elisiário fica vivo, foge. Só para continuando dentro ainda sobre queimados, eu queria falar sobre. Eu sei que você estava falando sobre o seu processo de escritas e futuro na literatura, mas eu queria falar um pouco de também audiovisual. Eu sei que você fleta também o audiovisual, mas sobre queimados, né? Eu sei que, pelo menos, eu descobri recentemente, né, numa mostra que aconteceu online do Cine Metrópolis, um documentário chamado Insurreição de Queimados, Do José. não, Clóvis Mendes. Tem, do Aí, Clóvis. inclusive, tem depoimento do Kleber Do Kleber Maciel. Maciel. É um curta documentário. Isso. Inclusive, tem a Verônica da Paz também dando depoimento, assim, ela novinha, assim. Foi a primeira vez que eu vi a imagem dela, assim, bem nítida, assim, né? Verônica era insuperável. E também eu tenho aí já é uma ficção, né? Inclusive, temos aqui na nossa biblioteca, deixa eu ver se está aqui. É o Queimado, do documento cênico. Isso, está aqui, tá aqui na nossa biblioteca. Eu tenho. Inclusive, ele estava lá em cima dos livros que eu trouxe hoje. Isso. Eu queria A te do João Carlos Coutinho, eu conheço. Conheço alguns atores que participaram, o Everaldo. Eu queria te perguntar assim, qual a importância do audiovisual para a história de Queimado e para a memória aqui da população capixaba, do povo capixaba. Nossa, com certeza. Eu conheço esse vídeo, inclusive estava com ele lá em casa, né, em cima dos livros que eu trouxe para cá hoje. Estava revendo esses dias, né, já vi algum tempo atrás, ganhei ele do João Carlos Coutinho. É fundamental, é fundamental. O audiovisual, ele é um grande recurso, né? Até um bom tempo atrás já era um recurso muito utilizado na educação, né? E agora no meio acadêmico, cada vez mais. Então, é fundamental para a preservação da memória, inclusive para a construção de novas narrativas, né? De novas narrativas, a construção de novas representações sociais, representações políticas. Isso é fundamental. Né? Isso é muito importante mesmo. E eu dou minhas passeadas lá pelo audiovisual também. Tenho tentado, né? E, Lavínia, nós pedimos nossos convidados para trazer um livro especial. Você trouxe um livro e eu não vou nem pode. Eu nem vou perguntar assim quais são suas referências, porque geralmente numa dissertação são muitas referências bibliográficas. Muitas. Mas, assim, um livro, você trouxe um livro, você falou que poderia trazer muitos livros. Nossa, sim, né? Porque eu tenho a relação com... Olha como que meu livro tá. Sabe o que é isso? Uma gatinha que eu tenho. E ela tá lendo também? Nossa, tá lendo também? Com as unhas. Eu falei com um livro só. Então eu resolvi trazer um livro, que é o livro que eu tenho me debruçado nos últimos tempos. Assim, é um livro que... Aí eu falo, né, que como é um trabalho, então não é um livro que eu sento
né? Ó, eu comprei ele em 2018. Em 2019 eu comecei a ler. Eu já li 4 artigos e já consultei outros. Então é um livro que eu leio, faço fichamento e vira um livro também de consulta. Esse livro chama Mulheres Negras do Brasil, no Brasil escravista e do pós-emancipação. É o primeiro livro, né, na área de história que trata, né, das mulheres negras. Ele foi escrito, né, por várias mãos, então são vários artigos, e é organizado pela Giovana Xavier, que é uma historiadora muito importante nesse momento, é uma moça que foi, eu acho que a primeira disciplina sobre intelectuais negras no curso de História foi a Giovana Xavier, que começou lá no Rio de Janeiro, e ela é professora da Federal Fluminense, se não me engano. Ou da Federal Fluminense ou da UFRJ, uma das duas. Uhum. A Juliana Barreto, que é jornalista e historiadora. E o Flávio Gomes, gente. Flávio Gomes Flávio Gomes é aquele camarada, assim. O Flávio Gomes, ele tem uma produção de história, ele é o historiador, um professor de história da UFRJ, que tem uma produção enorme, tá? Sobre quilombos, né? Sobre revolta, sobre resistência escrava, sobre negros e política. Eu uso muito o Flávio Gomes no Queimado, na Revolta do Queimado, no livro, quando ele fala quando ele começa a falar dessa atividade como uma atividade negra, de homens e de mulheres negras. Na verdade, ele trata só dos homens, né? Fala Negros e Política, um livro pequenininho, e um livro bem interessante. Ali está, acho que, um início de um debate de uma discussão que a historiografia ainda não fez, que está por fazer, mas ele deu esse pontapé inicial, então é um cara que realmente é uma referência. E então é um livro, assim, que fala por exemplo, do empreendedorismo das baianas, das negras escravizadas, que colocavam suas quitandas, que deu origem, né, a venda da comida na rua, né? Então, assim, as primeiras empreendedoras, né, os primeiros empreendedores no Brasil foram homens negros e mulheres negras, sabe? Apesar de eu não gostar muito dessa palavra empreendedorismo, enfim, né? Do que ela carrega, né? Não da palavra em si, mas do que ela carrega. A gente tem também lá o último artigo que é um apanhado que é feito pelo Marcelo Paixão, que é um outro também pesquisador importante, né? Junto com o Flávio Gomes, chama Histórias das Diferenças, das Desigualdades Revisitadas, Notas sobre Gênero, Escravidão, Raça e Pós-Emancipação. Esse é um panorama da historiografia, do que tem sido escrito e de como que a historiografia trata dessas questões nessa perspectiva das mulheres negras, né, da questão do gênero, da raça. Na verdade, aqui não colocou mais a palavra interseccionalidades, né, das interseccionalidades a que nós, mulheres negras, estamos submetidos no pós-abolição. Então, é um livro, assim, que eu recomendo. Lavínia, caminhando para o encerramento, como a gente faz para adquirir o seu livro? Então, olha só, o livro está disponível no site da editora Apres, que é a editora, né, que publicou, na Amazon, no Magazine Luiza, na Livraria Cultura, e também pode ser adquirido, eu tenho alguns exemplares, né? Pode ser adquirido comigo, e aí quem tiver interesse de adquirir comigo, né? Principalmente o pessoal daqui de Vitória, né? Da Grande Vitória, enfim. É só me procurar na rede social, Lavínia Coutinho Cardoso, e me acha fácil no Facebook e no Instagram, é o mesmo, tá bom? Lavínia,
Mais uma vez, a gente agradece demais sua presença aqui conosco. Você quer dizer mais algumas palavras? Bom, agradecer a oportunidade de vir aqui contar a história. Eu gosto de falar, se deixar eu fico aqui a noite toda falando, contando história. Essa é a vantagem de se ficar velho, né? Porque a gente tem história para contar. E agradecer, né? Desejar muito sucesso para a Palavra Negra. Obrigado. Né? Que as nossas vozes reverberem. Sim. Né? É muito importante esse espaço para que poetas, poetisas, intelectuais negros e negras possam vir, escritores e escritoras, né, negros e negras possam vir aqui falar, né? Então, esses espaços são uma conquista, né? Uma conquista coletiva, né? Então, é isso. Agradecer e dizer que as nossas vozes agora vão reverberar muito. Com certeza. Então é isso, gente. Obrigada, Adriano. Obrigado, Lavínia. Axé. Axé, muito axé. Muito axé. Esse foi mais um episódio do Palavra Negra Entrevista. Fique agora com Poesia Islã. Há pouco mais de 5 séculos eles chegaram e um paraíso em terra pensaram ter encontrado. Como se fosse uma posse, o nomeou como seu. Chamamos de Brasil colônia, o que nos corrompeu. Como de costume, eles viram na África e na América uma chance de faturar. E mesmo ao mais vil custo fizeram o que puderam fazer. Para ao máximo os expropriar. Foi em cima de muita morte proposital que o homem branco impôs o seu poder como real e hoje elege alguém totalmente reacionário. Os seus privilégios não justificam todos os seus atos. Continue pregando ódio em nome de Deus. Se for o mesmo que eu conheço, a mão é pesada, meu. Entretanto, uma coisa devo reconhecer. Sua gente cumpriu a missão de apodrecer com toda essa merda que vocês mesmos criaram. Ao consagrar com sangue um solo que colonizaram, então agora você vai ter que escutar a dor de alguém que todo dia sente o pesar de ter que ver a preta, pobre, trans, indígena e mulher diariamente sendo massacrada pelo seu réu. Vocês já chegaram constituindo falsas alianças, iludindo e cristianizando um povo tão gentil que mais tarde foram os mesmos que vocês mataram. E como se já não bastasse, exterminaram 15 mil de anos de povoamento neste território. Foram milhões de pessoas vítimas de um genocídio. Vocês mataram, roubaram, escravizaram e sugaram até a última gota da mátria mãe gentil. Vocês atiraram, estupraram, menosprezaram e exilaram, provocaram desmatamento e segregação. Vocês lucraram, mamaram, barbarizaram e gozaram na cara de todo o povo e toda a nação. Desde o primeiro de vocês que pôs o pé aqui, só provocou desgraças e não foi diferente. Eu sei que tudo o que fizeram foi pra nos mostrar o quanto foram geniais em ensinar pra gente que não existe problema nenhum em se criar o seu filho preconceituoso, que ele pode crescer homofóbico e racista, concordar com toda a atitude e pala machista. Ingênua fui eu em acreditar que vocês mudaram, mesmo que todo dia alguém me provasse o contrário. Mas caramba, hoje vocês surpreenderam, mostraram a verdadeira face desses brasileiros e eu nem vou dizer que achei que seria diferente, vindo de tanta gente podre igual vocês. Não tem suspense em ver que democraticamente vocês elegeram Bolsonaro como presidente.